De Atos, capítulo 17, nós já ouvimos aqui nessa noite que o Evangelho da Salvação foi pregado a nós. Após nós crermos nele pela obra do Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa e passamos assim a pertencer a Deus. E compreendemos que esse pertencer a Deus nos traz uma nova realidade, uma nova forma de vivermos. E a partir dessa nova forma de se viver, nós já aprendemos que Deus tem cuidado de nós. Deus tem sustentado a nossa vida. E assim, mais uma vez, nós ouvimos sobre o plano da salvação e aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Atos capítulo 17, versículo 16. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Vamos orar mais uma vez? Pai, a Tua palavra, Deus, foi lida, a Tua palavra será anunciada. Que nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha mover o nosso coração com o Teu Santo Espírito, iluminando a cada um de nós, para que possamos compreender a voz do Senhor. E assim, ó Deus, ao compreendê-la, que possamos, ó Deus, desafiados por ela, colocar em prática, para que as Tuas realidades aconteçam na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, essa é uma daquelas mensagens que todo pregador gostaria, na verdade, de sentar individualmente com cada membro da sua igreja e poder conversar um pouco mais sobre ela, poder trazer um pouco mais da realidade, um pouco mais daquilo que Deus deseja de cada um de nós. Porque nesse período de culto, nós ficamos um pouco limitados, nós ficamos apenas jogando alguns argumentos, alguns textos, os desafios, mas se faz necessário sentar um pouco e falar qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida, e de forma especial para a vida da igreja. Qual é a razão pela qual Deus deixou cada um de nós neste mundo, a partir do momento que nós o conhecemos e nós somos resgatados por Ele? Qual é a razão pela qual deixou a igreja neste mundo e qual é a missão dessa igreja? Quando nós pensamos na questão da missão da igreja, nós entendemos, como nós falamos até esse momento, tudo aquilo que Deus fez na nossa vida. Mas nesse exato momento, tem multidões de pessoas lá fora que ainda não tiveram esse privilégio de serem resgatadas por Cristo Jesus. Nós temos diversos bancos vazios aqui ainda na igreja, o qual poderia estar sendo ocupado por pessoas que teriam ouvido a mensagem do Evangelho, teriam por ela sido salvos, tivessem recebido o selo do Espírito Santo da promessa, andando em novo estilo de vida, tendo consciência do cuidado de Deus, e assim estariam aqui nessa noite. Mas quando nós pensamos na questão da evangelização, uma mensagem pregada sobre a importância da evangelização, nós corremos alguns riscos.
O primeiro deles é o fato de que, quando o pastor ou quando aquele que está pregando sobre isso, tem dois perigos. Primeiro, pelo lado do pregador, porque é um assunto naturalmente apaixonante para quem está pregando sobre ele. Porque é um dos motivos pelos quais nos levou ao seminário, nos levou a entregar a nossa vida para essa missão, para servir a igreja. Com certeza, todo pastor, todo missionário, todo evangelista, o primeiro desejo do coração deles foi falar do amor de Deus. Foi anunciar sobre a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Mas o que complica pelo lado do ouvinte é que pelo menos todos aqui viveram uma semana pesada, complicada de trabalho, de estudo, tanta tarefa a fazer, família para cuidar, e talvez a expectativa de chegar no domingo à noite é para ouvir uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo, uma mensagem que possa reanimar para começar uma nova semana. É como se estivesse vindo à igreja para ser renovado as suas forças, encher o tanque para mais uma semana de caminhada. E a razão de que complica pelo lado do ouvinte é porque muitas vezes sentem-se culpados. Quando nós falamos sobre a importância da evangelização, muitos sentem-se culpados. Como, por exemplo, um dia eu ouvi uma pessoa que sonhou com o seu amigo e que Deus falava no sonho: fale de Jesus a ele. Fale sobre o plano da salvação a ele. E assim pela manhã ele sai de casa, ele se depara com esse amigo em frente de uma banca de jornais e conversando com ele, passa um período ali, mas não fala de Jesus ao seu amigo e vai ao trabalho. Quando ele chega no trabalho, o seu telefone toca e ele atende a sua esposa ligando, anunciando a ele que o seu amigo acabava de falecer, num acidente em frente a uma banca de jornal. Queridos, isso pode nos fazer culpados, mas também podemos nos sentir julgados pelo fato de que aquele que está pregando, aquele que está anunciando sobre a importância da evangelização, está julgando a cada um de nós pelo fato que nós não evangelizamos, que nós não temos a experiência de evangelizar alguém e essa pessoa venha conhecer a Cristo Jesus. Mas também nós podemos nos sentir afrontados. Aquele que está anunciando parece afrontar a igreja sobre a responsabilidade de pregar o Evangelho. Mas eu quero apenas fazer uma pergunta. Eu tinha elaborado várias perguntas, mas apenas uma pergunta. Quantos que estão aqui nessa noite foram alcançados pelo ministério dessa igreja? Que através do ministério ou alguém dessa igreja foi falado sobre Jesus para você e você está aqui nessa noite. Levante a mão quem foi alcançado pelo ministério dessa igreja. Nós temos pelo menos aí umas 15 pessoas que foram alcançadas pelo ministério dessa igreja. Nós somos hoje, em média, 400 membros apenas na igreja central. E aí agora eu pergunto, quantos que vieram de outras denominações? A maior parte. E aí quando nós pensamos na questão de crescimento de igrejas hoje, foi feita uma pesquisa, o que traz paz ao meu coração falar sobre isso, é que um tempo atrás foi realizada uma pesquisa entre várias igrejas, membros de igrejas, sobre crescimento de igreja. Qual é a melhor forma de fazer a igreja crescer? E dentre as respostas, a que teve mais adeptos foi a evangelização. 31% das pessoas que responderam a esta pergunta falaram sobre a evangelização. Então a igreja tem plena consciência que ela pode crescer e que ela precisa crescer e ela só vai crescer através da evangelização. Mas quando a gente olha o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus ali, Mateus faz um breve resumo do ministério público de Jesus, ele então começa a falar o que Jesus fazia quando ele andava por todos os lugares. Ele fala então que Jesus pregava o Evangelho, falava sobre o reino de Deus por onde ele passava. Em todos os lugares, Jesus anunciava o reino de Deus. Mas interessante dizer que quando ele vai narrando o que Jesus fazia, diz que Jesus viu uma grande multidão, se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus se utiliza de uma figura do Antigo Testamento, quando se referia a ovelhas sem pastor, era quando o povo de Israel estava desorientado,
porque não tinha um líder, não tinha quem orientasse quanto à palavra de Deus, quanto à vontade de Deus a eles. Mas quando nós olhamos no nosso contexto também, ainda existe a multidão, exausta e aflita, como ovelhas que não têm pastor. A espiritualidade na época de Jesus era uma espiritualidade sem vida, apenas baseada em tradições e culturas. Era uma espiritualidade sem ação, infrutífera. Por isso que Jesus, ao chegar em Jerusalém, ele pega uma figueira e fala, olha para ela e diz que ela se transformaria na realidade que estava acontecendo no templo. Era apenas a formosura, a beleza do templo, o povo reunido, mas sem fruto algum. Uma espiritualidade sem propósito. Não gerava mudança em ninguém. E queridos, a nossa espiritualidade contemporânea é uma espiritualidade alienada, desligada totalmente da vida ao nosso redor. Parece que nós dividimos a nossa vida em departamentos. O departamento espiritual, aqui o departamento profissional, aí nós começamos a dividir. E nós não conseguimos entender que a nossa espiritualidade, o nosso comprometimento com Deus, permeia toda a nossa vida, se estende em tudo aquilo que nós fazemos. Poucos de nós temos consciência que o trabalho que realizamos numa empresa, o estudo que nós temos no colégio, toda a nossa vida é a questão espiritual. Mas também a nossa espiritualidade contemporânea é uma espiritualidade acomodada, totalmente desligada da missão. Por isso que eu fiz aqui a questão da pergunta de quantos foram alcançados pelo ministério dessa igreja e quantos vieram de outra igreja. Queridos, o que acontece é que as igrejas que crescem hoje são igrejas que acolhem membros que se decepcionaram com outras igrejas e vieram para a nossa igreja. Graças a Deus que a nossa igreja tem essa experiência, por ser uma igreja séria, com fundamento bíblico, com um sistema de governo certo. Isso atrai as pessoas. Mas, queridos, isso não é forma de crescimento ideal das igrejas, porque significa que alguma outra igreja fechou as suas portas. E aí então ela deixou de cumprir a sua missão em outros lugares. Mas a igreja é desligada quanto à missão. E a nossa espiritualidade é isolada. Muitos hoje não se comprometem com a igreja. Muitos não se envolvem profundamente com a igreja que servem. Apenas estão no domingo, se assentam no banco, levantam-se, vão embora e não convivem mais com a igreja. Prova disso é que quando eu encontro alguém na segunda-feira, que é minha folga, e eu reconheço o rosto dessa pessoa, eu não estou de terno e gravata, as pessoas não me reconhecem. Eu cumprimento, elas passam, daqui a pouco elas voltam e falam, pastor, perdoa, não reconheci o Senhor com essa roupa. Por quê? Porque apenas o contato é no domingo à noite. Nós não conseguimos estender esse contato ao longo dos dias. Mas isso leva as pessoas a três realidades. Primeiro, uma estagnação congregacional. As pessoas já não se envolvem mais com a igreja. Uma estagnação relacional. Nós não temos mais relacionamentos profundos. Basta ver o sucesso das redes sociais. E para nós mais velhos, nós compreendemos que os amigos que nós temos nas redes sociais, em sua maior parte, são amigos do passado. E aí nós não conseguimos construir novos relacionamentos hoje que possam ser confiáveis. E principalmente a estagnação missional. A igreja do nosso tempo não evangeliza. A igreja do nosso tempo se preocupa com tantas coisas, menos com a evangelização. Basta você olhar todas as igrejas, a questão das suas finanças, aonde é destinado o dinheiro, e você vai perceber quanto a igreja investe na questão de evangelismo, de evangelização propriamente dito. E aí então, quando essa pesquisa foi feita, em realidade a igreja sobre evangelização, algumas respostas foram dadas, como por exemplo, o que é evangelizar? É desafiar alguém a uma radical reorientação da sua vida. Oferecer libertação de escravidão. Oferecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Oferecer a oportunidade de pertencer à família da fé. Oferecer o privilégio dos propósitos de Deus. Essas foram respostas dadas por pessoas que participaram dessa pesquisa, aonde em sua maior parte disse que a igreja precisa evangelizar.
E também David Bosch diz o seguinte: evangelizar implica em testemunhar o que Deus fez, faz e fará. Implica em dar respostas que gerem mudanças. Implica um convite à alegria. Implica em testemunhar o que Deus fez na nossa vida. Talvez os 3 primeiros você possa argumentar dizendo que é difícil falar de forma clara o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará. Mas esse quarto ponto, que diz que implica em testemunhar o que Deus fez em nós. Queridos, aquilo que Deus realizou na nossa vida, quando nós falamos às outras pessoas, nós estamos dizendo a elas a existência de um Deus que se envolveu com a nossa vida, que entrou na história, na nossa história, e nos deu uma nova oportunidade de viver de forma diferente. E assim nós temos o privilégio de andar com Ele e desfrutar da intimidade dEle. E é isso que nós fazemos quando nós estamos evangelizando, falando apenas daquilo que Deus realizou na nossa vida. Mas nós criamos alguns tabus ao longo da história que nos impedem de pregar o Evangelho. O primeiro deles, as pessoas de hoje não querem saber de nada com Deus. O homem pós-moderno tirou Deus do meio da sociedade. Hoje ninguém mais quer parar para ouvir o que Deus tem a dizer. E estranho o fato de que lá na biblioteca, você pode procurar a Elda depois, tem um livro com o seguinte título: eles não querem saber da igreja, mas querem Jesus. Eles querem Jesus, mas não querem saber da igreja. O fato é que as pessoas, elas estão olhando hoje desejosas de ouvir uma palavra da salvação, ouvir uma palavra de transformação, uma palavra que dá sentido à vida delas. Mas o que elas mais ouvem é a questão da igreja, dos seus problemas, das dificuldades que as igrejas enfrentam, mas nós discutimos tantas coisas, mas nós não paramos para falar sobre a pessoa de Jesus. Em Ponta Grossa eu era pastor de jovens, e nós fizemos o Face God, que foram 7 encontros com jovens, apenas relatando aonde Jesus passou, em todos os lugares o que Ele fez. Queridos, nós começamos com cerca de 20 jovens, nosso último encontro tinha 80 jovens. Nós estávamos apenas falando de Jesus, o que Jesus fez, aonde Ele passou, com quem Ele conversou, o que Ele ensinou. As pessoas querem ouvir falar de Jesus. O que mais tem nesse mundo? São pessoas que oram ou rezam, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que buscam uma maior profundidade religiosa, pessoas que simpatizam com o Evangelho, pessoas que querem ouvir de Jesus. Quando a Mônica falou aqui semana passada sobre a realidade de número de missionários que nós temos pelo mundo, eu fiquei surpreso como a igreja ficou surpresa por apenas 145 missionários espalhados pelo mundo. Mas o que me surpreendeu foi o número de presbiterianos no Brasil. 1 milhão. E nós quase aplaudimos naquele momento. Por acaso você sabe quantos nós somos? Quantos brasileiros nós somos? Quanto? 200 milhões vestindo a camisa com a seleção. 200 milhões de brasileiros. Faça o cálculo, 0,5% do Brasil é presbiteriano. E aí então nós questionamos, por que só 145? Porque tem quase 1 milhão que não está pregando o Evangelho. Como assim, pastor? Vamos fazer um cálculo bem rápido. Nós somos 400 membros. Se em um ano, cada um de nós trouxéssemos uma pessoa para Cristo, daqui 1 ano nós seríamos 800. Se cada pessoa trouxesse uma para Cristo, daqui 2 anos seríamos 1.600. Daqui 3 anos, 3.200. Daqui 4 anos, 6.400. Em apenas 4 anos, uma pessoa em 365 dias, para ser o meu alvo de oração, minha visitação, alguém que eu mostre amor, mostre cuidado, alguém que eu fale do amor de Deus a ela, que eu pregue o Evangelho a ela e que ela seja resgatada. Apenas uma pessoa em 1 ano. Em 4 anos nós seríamos 6.400 membros apenas dessa igreja. E aí nós entendemos que os presbiterianos não estão evangelizando. Pastor, nós estamos plantando igrejas. Nós temos 9 congregações. Queridos,
visite as nossas congregações. Tire um domingo e vá nas nossas congregações, para que o seu coração se acenda, para que o seu coração entenda o que é importante fazer como igreja, para evangelizar, para falar do amor de Deus. Mas a segunda razão, o segundo tabu, é a cegueira espiritual que nós temos, construída de 3 maneiras. Primeiro, por tradições religiosas. Eu pastoreei uma igreja que durante 30 anos ouviu a seguinte afirmação: igreja grande dá trabalho e evangelizar não é necessário, porque presbiterianismo é tradição de família. Durante 30 anos ouviram isso. E eu passei 5 anos tentando combater esse tipo de pensamento. E acreditei profundamente que isso tinha mudado. Até o dia que eu saí de lá. E aí então aquilo que havia acontecido voltou à velha realidade. Porque nós construímos através das nossas tradições religiosas, construída por conceitos pecaminosos. Nós começamos a avaliar quem vai ser salvo e quem não. Uma forma clara é através da minha vida, o que eu já contei aqui. Quando me evangelizaram, não era eu o alvo, mas era quem estava do meu lado. Porque não bebia, não fumava, não ia na balada, tinha 19 anos, nunca tinha saído de casa, trabalhava com o pai, era alguém perfeito para ser evangelizado. Mas para surpresa deles, ele foi apenas uma vez na igreja. E 1 ano atrás nós encontramos ele em Itapeva com 3 filhos, pai solteiro, fumando e bebendo. Eu que não era o alvo da evangelização, hoje esse ano eu completo 10 anos de formado e o meu 9 anos de pastor licenciado e 8 de ordenado. E aí nós começamos a tentar ver preconceituosamente quem será salvo, quem é o alvo do amor de Deus. Nós não sabemos, queridos, mas também construído por meias verdades. A nossa cegueira espiritual construída por meias verdades. Tem uma frase que corre há muito tempo entre os evangélicos que diz: pregue o evangelho, se necessário, utilize as palavras. Quem disse que testemunho converte o coração de alguém? O nosso testemunho apenas atrai a atenção de alguém e aponta para um Deus a quem nós servimos. Mas a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. É necessário que nós falemos da palavra do Senhor, para que essa palavra pregada a eles, com a ação do Santo Espírito de Deus, venha mover o coração das pessoas e apontá-las para Cristo Jesus, para que compreendam o plano da salvação. Nós temos sim que testemunhar, andar de forma correta em Cristo Jesus. Mas quando nós chamarmos a atenção das pessoas, se faz necessário pregar a elas o Evangelho. Mostra a elas a razão pela qual você é assim, pela qual você vem à igreja, pela qual você ora, pela qual a sua família é estruturada. Mostra a razão pela qual você tem andado, não com ansiedade, mas descansado em Deus. Mostra a elas a razão. Fala aquilo que traz você à igreja. Todo domingo, queridos. Outro tabu, a insubmissão à ordem de Deus. Nós criamos mais uma realidade que nós não nos submetemos à vontade do Senhor. As nossas reuniões, os nossos ministérios, poucos deles olham para quem está fora da igreja, se preocupa com quem está fora da igreja. E Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte, que igreja só é igreja quando ela é para os que estão lá fora. E ele falou num contexto bem tranquilo, de guerra, onde ele foi convidado de sair da Alemanha, ir embora para os Estados Unidos, para pastorear lá, ser professor lá e fugir da guerra. Mas ele disse, eu sou igreja, e eu não posso abandonar a igreja, eu ficarei aqui até o final. Queridos, igreja só é igreja para aqueles que estão lá fora. Nós temos que entender que cada evento nosso, cada programação nossa, eu falei hoje de manhã, quando nós fazemos um encontro de casal, alguém pergunta para mim, pastor, eu posso trazer um casal não crente? É claro que pode e deve, porque a igreja serve exatamente para isso, para alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Mas, queridos, também existe o comodismo religioso. O comodismo religioso. Os discípulos estavam em Jerusalém, pregavam, multidões se convertiam, como nós ouvimos aqui semana passada. Pedro pregava, era 3.000 convertidos, a igreja rapidamente foi para 5.000, sem contar as mulheres e as crianças, e a igreja se fortalecia em Jerusalém. Mas a ordem dada por Jesus não era para ficar apenas em Jerusalém, era para se espalhar, alcançar o mundo. E foi necessário um diácono ser apedrejado, a igreja passar a ser perseguida, para que a igreja saísse do seu comodismo e fosse pregar o Evangelho, fosse anunciar a salvação em todos os outros lugares.
E aí nós vamos encontrar Filipe pregando o evangelho em Antioquia, e multidão se convertendo, multidão abraçando a fé, porque foram desafiados a sair da zona de conforto e pregar o evangelho. Mas como o próprio pastor Ezequiel sempre diz, como é bom reunirmos um domingo à noite, com ar-condicionado, poltrona confortável, e apenas vivemos o nosso ônibus celestial, indo para o céu, escrito na porta, não há vagas, não podemos dar carona a ninguém. Queridos, nós precisamos despertar para essa realidade. E o apóstolo Paulo vai ensinar, nesse texto, nós podemos fazer uma comparação com o texto de Mateus 9, 35 ao 38. Como nós podemos e devemos evangelizar as pessoas. Aqui nós encontramos o apóstolo Paulo, chegando então na cidade de Atenas, e aí nós falamos, pastor, mas hoje as pessoas não querem saber de Deus. O apóstolo Paulo chega no contexto de filósofos, pensadores, os principais pensadores da sua época. E é com eles que ele vai discutir, é com eles que ele vai falar sobre a palavra de Deus. E é exatamente neles que desperta o desejo de conhecer mais daquilo que Paulo estava dizendo. E aí então, queridos, no versículo 16, ele diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Jesus, vendo a multidão, olhando a multidão, percebendo que ao seu redor tinha uma multidão, o apóstolo Paulo, enquanto esperava, o seu espírito se revoltava face à idolatria, à observação. Queridos, o que acontece é o fato que nós não observamos as pessoas espiritualmente. Um dia eu perguntei a um missionário coreano, andando no centro de Campinas, em meio àquela multidão de pessoas, eu falei para ele, ô Sam, o que você vê quando você olha essa multidão de pessoas? Ele disse, eu vejo apenas zumbis. Falei, como assim? Estão andando, se movimentando, porém estão mortos nos seus delitos e pecados. Eu tive experiência com uma jovem quando eu cheguei em uma igreja. Eu queria começar um trabalho com jovens e só tinha um jovem lá, ele e a irmã. Cheguei para eles e falei, eu quero a ajuda de vocês para me aproximar dos seus amigos, para que nós possamos evangelizá-los e trazer à igreja. A resposta dessa jovem foi, pastor, eu era seminarista, os meus amigos já são crentes, os meus amigos já são da igreja, já têm a religião deles. Falei, graças a Deus que você convive com pessoas salvas. Isso foi janeiro. Fevereiro, acampamento de carnaval, e ela não se inscreveu ao acampamento, e quando eu voltei à cidade buscar, os amigos que já tinham uma religião estavam com a mesma roupa do carnaval, do mesmo bloco que ela estava. E aí então nós olhamos os amigos do nosso lado, nós olhamos as pessoas, mas não observamos como elas estão vivendo na questão da relação delas com Deus. Nós achamos que elas estão bem porque estão trabalhando, estão sorrindo, nós vivemos ela com a família, nós entendemos que elas estão ali, um problema ou outro, mas estão caminhando, mas nós não entendemos a importância de falar do amor de Deus a elas. O apóstolo Paulo, o coração dele se incomodava, o coração dele ardia, doía, quando ele olhava ao seu redor aquela cidade, quanta idolatria, quantos falsos deuses ali tinha, como aquelas pessoas estavam cegas espiritualmente. Então o apóstolo Paulo poderia apenas sentar e esperar Silas chegar, mas não, ele começa a se incomodar com aquela situação, porque ele observa o que as pessoas estão fazendo. Queridos, comece a observar a realidade das pessoas que estão ao seu redor, e você vai entender que elas precisam de ouvir Jesus, ouvir sobre Jesus. E tem um sermão do pastor Jeremias Pereira, que ele diz, quase salvos, totalmente perdidos. Quase salvos, totalmente perdidos. É aquilo que nós costumamos dizer, pastor é uma pessoa boa demais, pena que não tem Jesus. Queridos, pessoa boa demais, perfeita demais, sem Jesus, está a passos largos para o inferno. Essa é a realidade. Não tem como mudar o que o Evangelho diz. O que nós precisamos é aprender como Jesus, olhar a multidão, observar como Paulo fez, a realidade das pessoas, como elas estão caminhando diante de Deus, mas também uma avaliação, como ovelhas que não têm pastor.
Uma avaliação que Jesus fez ao olhar aquelas pessoas foi que era como ovelhas que não têm pastor. O apóstolo Paulo, diante dessa realidade, ele se revoltava em face à idolatria. Ele compreendeu que se ao redor dele tinha aquelas imagens de escultura, se tinha aqueles lugares de adoração, a realidade é que as pessoas estavam exatamente buscando aquele lugar para desenvolver a sua espiritualidade. E aí nós encontramos em todos os lugares as pessoas cultivando a sua espiritualidade. Mas nós precisamos avaliar se elas estão realmente em direção a Deus. Mas também uma internalização daquilo que elas estão fazendo. O texto de Mateus diz, vendo a multidão, compadeceu-se delas. E aí então o apóstolo Paulo, o seu espírito se revoltava com aquela situação. Compaixão, compadecer-se, sentir a dor daquelas pessoas. Queridos, se não fosse Deus na sua vida, aonde você estaria? Qual seria a realidade da sua vida, da sua família, se Deus não tivesse mudado a sua história? Aonde você estaria nessa noite? O problema, queridos, é que quando nós olhamos alguém sentado à rua, com necessidade, nós passamos muitas vezes e falamos, Senhor, tem misericórdia dele, e quando passamos, Senhor, obrigado, porque eu não sou ele. Obrigado porque eu não estou na situação dele. Quando você passa por alguns lugares da cidade, e pondo de prostituição em alguns bairros, você passa a hora e fala, Senhor, obrigado porque eu não sou como eles. Quando você sai da igreja, passa agora em alguns pontos da cidade, jovens se embriagando, jovens se prostituindo, talvez o coração venha dizer a você, graças a Deus que eu não sou nenhum deles. Mas, querido, se não fosse algum momento da nossa vida, alguém se compadecer de nós, alguém sentir a nossa dor, alguém reconhecer o vazio que está dentro do nosso coração, alguém tirar um tempo da sua vida, se aproximar de nós e sentir a dor que nós sentimos, aquilo que nós estamos vivendo. Esses dias conversando com um jovem que está passando uma grande dificuldade na sua vida, e eu falando de Jesus a ele, e ele falou, pastor, quantos anos você se converteu? Falei, queridos, com 21 anos. E aí ele perguntou para mim, pastor, o senhor também passou uma dificuldade financeira na sua vida? Foi isso que levou a Jesus? Falei, não, querido. Porque mesmo com 21 anos, na flor da idade, o mundo inteiro para desfrutar, eu senti um vazio lá dentro do meu coração. Até o dia que um pastor sentou do meu lado e falou que até mesmo na alegria chora o coração. Que o final dessa alegria é tristeza. Foi quando eu compreendi o que Deus tinha como propósito para a minha vida. Queridos, o que acontece é que as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão exaustas e aflitas, como ovelhas que não têm pastor, mas falta da nossa parte a compaixão, a olhar para elas como alguém que está se perdendo ao longo da sua vida e não terá uma oportunidade se não ouvir o evangelho da salvação. Mas também a questão do princípio. Nós somos agência do reino de Deus. A igreja é a agência do reino de Deus. Se você chega numa agência de automóvel, você vai encontrar o que lá? Um automóvel. Se você chega na agência do reino de Deus, você precisa encontrar as realidades do reino de Deus. Você precisa entender que as pessoas que ali estão, elas se comprometem com aquilo que Deus está comprometido. E aí nós começamos a avaliar aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos investido o nosso tempo, o nosso dinheiro, aquilo que nós aplicamos os nossos dons, aquilo que nós elaboramos como um projeto, como um planejamento da igreja, como a agenda da igreja. E nós vamos entender o que é o princípio. O apóstolo Paulo tinha no seu coração um coração missionário, o desejo de falar do amor de Deus. E quando aquilo se revoltava no seu coração, no versículo 17 diz, por isso, por aquilo que revoltava o seu coração, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali, pelo fato que ele se compadeceu daquela multidão de pessoas que estavam apenas idolatrando outros deuses. Aquilo revoltou o seu coração. Por consequência disso, o apóstolo Paulo todos os dias pregava na sinagoga, pregava nas praças, em todas as pessoas que ali se reuniam. Ele estava pregando o evangelho. Ele estava falando do amor de Deus àquelas pessoas. Queridos, o problema é que nós não olhamos aqueles que estão ao nosso redor, nem mesmo aqueles que estão próximos de nós. Uma vez, alguém com um namoro já de quase 8 anos, pediu que eu fizesse o casamento, ele membro da igreja, ela não era membro da igreja.
A decisão é, assim que eu me casar, eu mudarei para a igreja de vocês. Casou, semana seguinte, ceia na igreja. Quando os presbíteros passam, aquela moça recém-casada com membro da igreja, se coloca em pé, sem ser membro da igreja, pega a ceia e toma a ceia. Aí eu olhando aquela cena, terminou, chamei o rapaz no canto e falei assim, ela tomou só a ceia essa noite, ela não é membro da igreja, o que vocês conversaram? Pastor, não tem como você esclarecer para ela, porque nós nunca tocamos no assunto da igreja. 8 anos, assumindo o compromisso de viver ao lado de alguém que ele amava, que ele realmente tinha um carinho especial, a ponto de dar a sua vida a ela em casamento, e não se preocupava em falar de Jesus. Queridos, jovens, se vocês namoram alguém que não conhece a Jesus, reconheçam o compromisso que vocês têm de falar de Jesus a eles, para que eles abracem a fé, porque caso contrário, ao longo da vida, você vai sentir o peso do que ter alguém do lado que não conhece a Jesus. E eu falo de causa própria. A Janaína, quando eu a conheci, a Janaína estava sendo preparada para o convento. A primeira conversa que eu tive com a Janaína foi, a Janaína estava sendo preparada para o ano seguinte ir a um convento. Ela disse, eu quero falar sobre vocação com alguém que não seja da mesma igreja que eu. Comecei a caminhar com ela. Ela chora, eu choro. Comecei a caminhar com ela todos os dias, falando do amor de Deus, numa Bíblia que ela tinha, uma Bíblia grande, vermelha, da Ave Maria. Eu quero na sua Bíblia conversar com você sobre isso. Todos os dias nos encontrávamos e falávamos do amor de Deus, o que era vocação. Até o dia que ela falou assim, pastor, eu quero começar a frequentar a sua igreja. E naquele tempo ela começou a frequentar, começou a participar dos cultos, participar da mocidade da igreja, até o dia que surgiu o interesse dela de namorar comigo. Os meus olhos brilhantes foram... Brincadeira, gente, foi um negócio simultâneo. Namoramos por 11 meses e 3 semanas, casamos. 1 mês depois, eu fui ordenado e batizei a Janaína com o meu primeiro batismo no meu ministério. E aí então, às vezes lá eu compreendo a importância de falar do amor de Deus, crendo profundamente que aquela pessoa pode mudar o seu coração, pode abraçar a fé e caminhar com Jesus todos os dias. Querido, então se você tem alguém na sua vida que não é de Jesus, fale do amor. Primeiro testemunha a ele que Jesus é importante para você, porque não adianta falar daquilo que nós não experimentamos. Viva de forma que ele compreenda que é importante para você e fale para ele o porquê é importante para você, para ele e para ela. Queridos, a disposição, Jesus disse aos seus discípulos, ore para que se levante trabalhadores. É preciso disposição para pregar o Evangelho. Não é fácil falar de Jesus. Não é simples você ir à casa de alguém, sair da sua zona de conforto e ir até alguém falar de Jesus. Não é simples assim você caminhar com alguém até que essa pessoa alcance a maturidade e possa caminhar sozinha na sua fé. Você vai se deparar com pessoas complicadas, pessoas difíceis, pessoas que não vão entender o Evangelho, pessoas que vão ser questionadoras, mas você deve prevalecer, você deve permanecer, porque é aquilo que Deus preparou a sua vida. Foi para essa razão que Deus o chamou, que Deus o vocacionou, que Deus o preparou, para que você fale do amor de Deus às pessoas. Mas primeiro, queridos, é preciso, nós temos disposição para isso. A sair da nossa zona de conforto e falar do amor de Deus. Eu lembro-me quando saiu alguém da zona de conforto, naquele grupo que estava na minha sala, sentou do meu lado e me convidou a ir à igreja, e a partir disso começou uma nova história na minha vida. E eu tenho certeza que você lembra quando alguém sentou-se do seu lado e fez um convite talvez para vir à igreja, talvez fez uma oração por você, e aí você compreende a importância dessa pessoa na sua vida, que você vai encontrá-la na eternidade. E ter a certeza que ela investiu tempo da vida dela na sua vida. Mas tem pessoas neste mundo que ainda precisam do nosso tempo. E lembre-se, queridos, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Dinheiro você pode recuperar, mas vida nós não podemos recuperar. Então o nosso tempo é vida. Dê o seu tempo para pessoas. Por último, é preciso sabedoria e discernimento. O apóstolo Paulo, ele é chamado no Areópago para pregar, e ele começa dizendo,
Levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecidos. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Queridos, Jesus nos chama a pregar o Evangelho com sabedoria e com discernimento. Nós precisamos saber exatamente o que a pessoa precisa, em qual a área da vida dela que ela precisa ouvir uma mensagem, que ela precisa ser tocada com a palavra de Deus. O problema é que nós debatemos, nós olhamos, nós julgamos, nós criticamos as pessoas, nós condenamos na primeira palavra. Uma vez uma pessoa chega na minha casa, somente eu da igreja, e ela fala que sentiu no coração de evangelizar a minha mãe. Quando eu chego, ela está na sala conversando com a minha mãe, a frase que ela diz é: não é a fé do seu filho que vai salvar. Dona Santa, que é o nome da minha mãe, a senhora está indo para o inferno. Aquela mulher saiu, eu falei: mãe, vamos falar do céu? Vamos rever os nossos conceitos e pensar um pouco mais sobre o céu? Queridos, se eu gosto de uma roupa preta, eu não vou sair condenando a roupa branca do outro. Mas o meu papel é: a roupa preta emagrece. A roupa preta tem as suas vantagens. A roupa preta não desbota com facilidade. Amanhã, quando encontrar com aquela pessoa na rua, ela vai ter comprado uma camisa preta. Mas o problema é que nós queremos apenas apontar os erros e não queremos falar do que Jesus pode fazer pela vida das pessoas. Então nós precisamos ter sabedoria. O apóstolo Paulo chega, vê aquele povo, um povo idólatra, ou seja, um povo religioso. Ele olha um cantinho, uma floresta cheia de imagens, cheia de buracos que era colocado uma imagem. Ele olha um cantinho vazio, embaixo ao Deus desconhecido. O apóstolo Paulo não prega contra os outros deuses, não condena a adoração aos outros deuses. O que o apóstolo Paulo fala é: aquele Deus que vocês adoram, mas não conhecem, é sobre esse Deus que eu quero conversar com vocês. É a partir desse Deus que nós existimos, que nós fazemos, tudo na nossa vida, parte desse Deus que vocês não conhecem. Queridos, o povo está sedento, o povo precisa ouvir, precisa conhecer esse Deus que eles adoram, esse Deus que eles conhecem aí de ouvir falar, esse Deus que eles chamam apenas de Deus, mas que não conhecem profundamente. Cabe a nós, Igreja do Senhor, falarmos a eles com sabedoria e com discernimento, para que o Evangelho do Senhor seja pregado. Como eu falei no início, é uma mensagem difícil de ouvir, difícil de digerir, difícil de compreender, porque nos sentimos culpados, porque quando é pregado, nós lembramos de pessoas que estão na nossa vida, pessoas que convivem na mesma casa que nós vivemos, mas em nenhum momento elas ouviram falar de Jesus da nossa boca. Talvez nós nem oramos ainda por elas, para que elas sejam salvas, para que elas sejam resgatadas. Pessoas se aproximam de nós e falam do problema que enfrentam. Nós queremos orar para que os problemas se transformem, que mudem, mas nós não oramos para que essas pessoas se convertam. Queridos, Jesus é bem claro quando ele diz: oremos para que se levantem trabalhadores. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. A seara já está preparada para ser colhida. Pessoas, multidões estão lá fora, querendo ouvir aquilo que nós já ouvimos, que nós já ouvimos desde o começo desse culto que Deus já fez por nós, mas elas não tiveram ainda a oportunidade de serem evangelizadas. Não é falar de placa, não é falar de se crê, não crê, se tem religião, não, mas evangelizadas. E evangelizar é esclarecer o que Deus fez por nós naquela cruz. Vamos colocar em pé, nós iremos cantar o hino 221, que fala exatamente desse desejo do nosso coração de sermos uma bênção, de sermos um vaso nas mãos de Deus.
Queridos, eu quero ter um tempo de oração com a igreja. Quando ouvimos mensagem como essa, é natural que nós trazemos à memória algumas pessoas que nós queremos que elas estejam conosco aos domingos na igreja, pessoas que nós queremos vê-las buscando a presença de Deus, entendendo o plano da salvação, e pessoas que talvez pela proximidade nós temos uma certa insegurança, um certo medo de falar do amor de Deus. Então eu quero orar nesse sentido. Você, se tem alguém desse sentido, dessa forma, próximo de você, na sua vida, seja no trabalho, na família, na escola, onde for, quero convidar você para vir à frente, para que possamos orar por você como instrumento de Deus e orar por essa pessoa para que Deus mova o coração dela e desperte o desejo de ouvir a palavra da salvação. E se alguém tem uma outra razão pela qual quer orar nessa noite, quero convidar também para que venha à frente, para termos um tempo de intercessão junto a Deus, pedindo a Ele que venha cuidar da nossa vida, dos nossos afazeres e daquilo que nós iremos apresentar diante dEle nessa noite. Alguém que foi evangelizado através de algum membro dessa igreja, quer vir à frente aqui para fazer essa oração? Sem medo, gente. Então nós vamos orar pedindo a Deus que, através da nossa vida, do nosso testemunho e principalmente das nossas palavras, possamos falar do amor de Deus. Tivemos em Uberaba, Sorocaba, São Paulo, Recife, Londrina, Catanduva e Américo Brasiliense, cada uma delas uma conexão. Ribeirão Preto 16, Jundiaí 5, Franca 4, Campinas 4, Araraquara 48 e 5 não identificados. Vocês que ainda estão nos acompanhando pela internet, também coloque a vida de vocês, a razão pela qual vocês desejam que nós estejamos orando, pedindo a Deus que esteja cuidando também da vida e da família de vocês. Vamos orar? Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, pelo fato que nós fomos alcançados pelo Evangelho da salvação, ó Deus, reconciliados contigo mediante essa salvação, crendo, ó Deus, que não foi por méritos nossos, mas simplesmente pela graça do Senhor. Porque alguém também, ó Deus, usado pelo Senhor nesse projeto de salvação, para trazer a mensagem, para falar conosco, ó Deus, para pregar, Deus, a cada um de nós a palavra da salvação. Nós te louvamos, ó Deus, primeiro por essas pessoas que se dispuseram, ó Deus, em um tempo de suas vidas, chegar até nós e falar desse amor do Senhor. E nós te louvamos, ó Deus, porque a obra que fizeram, através, ó Deus, da graça irresistível do Senhor, transformou a nossa vida, nos deu um novo destino, uma nova realidade, um novo estilo de vida, ó Pai. E assim, ó Deus, que pedimos ao Senhor, tantos aqui estão colocando outras pessoas diante do Senhor que ainda não o conhecem, mas pessoas, ó Deus, que nós desejamos que sejam salvas, seja um parente, um amigo, ó Deus, algum conhecido. Nós estamos orando, ó Pai, para que primeiro o Senhor toque no nosso coração, para que através do nosso testemunho desperte no coração dessas pessoas o desejo de saber a razão pela qual nós andamos com o Senhor. E assim nos dê ousadia, ó Pai, nos dê intrepidez, autoridade, como o Senhor já nos deu, nos concedeu em Cristo Jesus, no Teu Santo Espírito, para falar do amor do Senhor a essas pessoas. Não permita que venhamos desanimar, fraquejar, ó Deus, diante, ó Deus, do primeiro não, diante do primeiro questionamento, diante do primeiro afastamento das pessoas, ó Pai. Mas que possamos, ó Deus, profundamente crer nas promessas do Senhor, crer, Deus, que a palavra pregada não voltará vazia, e ao abrirmos a nossa boca, o Senhor há de encher com as palavras do Senhor, e assim ao anunciarmos a Tua palavra, a ação do Teu Santo Espírito, ó Deus, convencendo aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, convencendo, ó Deus, do pecado, do juízo e da justiça, e assim apontando a cada um deles a Cristo Jesus, para a obra na cruz. E essas pessoas serão salvas, e estarão conosco buscando a presença do Senhor, estarão conosco louvando o nome do Senhor, ó Pai. Desperta cada um de nós para a evangelização. Sabemos, ó Deus, que tantas vezes apenas esperamos que o outro faça, nos escondendo através de dons, ó Pai, que nós não temos a evangelização.
Mas, Pai, nós somos chamados, vocacionados a falar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Todos nós podemos e devemos fazer isso. Desperta-nos, ó Deus, para a realização da evangelização, para a importância que pessoas serão salvas, ó Pai. E assim também, Deus, outros motivos nos conduzem à presença do Senhor. Outros motivos de oração, nós estamos aqui na Tua igreja. Nós estamos nesse tempo de intercessão. Seja uma razão de enfermidade, um relacionamento que não está estruturado, ó Pai. Seja a questão financeira, seja o esfriamento espiritual, seja qual for a área, Deus, que nós estamos intercedendo por nós ou por alguém nesse momento, o que nós pedimos é que o Senhor estenda da mão do Senhor e ministre a Tua cura, a Tua libertação, a Tua restauração, Senhor, e assim que o nosso coração possa voltar em paz para casa, porque nós iremos experimentar a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Estenda a mão do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles, ó Deus, que nos acompanham pela internet, sobre a vida daqueles que nós estamos apresentando diante do Senhor em oração, e faz o milagre do Senhor, e deposita fé e expectativa no nosso coração, na certeza que o Senhor há de fazer o melhor, ó Pai. Nós lembramos aqui alguns nomes, ó Deus, de pessoas que irão passar por cirurgia, pessoas, ó Deus, que estão enfrentando enfermidade. Eu lembro aqui da minha mãe, Deus, Dona Rosalina, ó Deus, do meu sogro, o seu Luiz, ó Pai, também o seu Navarro, ó Deus, que vai passar por uma cirurgia na próxima terça-feira. Tantas outras pessoas, ó Deus, que estão enfrentando dificuldades na sua vida, na saúde, em todas as outras áreas. Cuida, Senhor, e estende da Tua mão. De forma especial nós oramos pela nossa igreja. Que o Senhor levante entre nós homens e mulheres, ó Deus, jovens, ó Deus, adolescentes, crianças, dispostos a pregar o Evangelho, a falar do amor do Senhor, para que essa igreja continue a ser a agência do reino do Senhor e que possamos cada vez mais, através dos ministérios dessa igreja, alcançar mais vidas para o Senhor, mais famílias restauradas, mais pessoas salvas. Obrigado por essa noite, pelo privilégio que nós temos de ouvir uma mensagem que mostra a importância que nós temos diante do Senhor e diante da obra do Senhor, porque cabe a nós falarmos do Teu nome. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, a unção do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, igreja do Senhor, e toda a igreja espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.